A santa paz de Deus, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesse momento que o Senhor tem nos proporcionado um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa para nós expressarmos esse amor que nós sentimos e honrar e louvar o nosso Senhor Salvador, o autor e consumador, o autor e salvador das nossas almas, amém? Aqui, para quem não conhece, os irmãos que têm acompanhado, as irmãs, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, aqui é o irmão Jackson. Pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez aqui para nós apregoarmos e meditarmos na palavra do Senhor, amém? Nós estamos aqui para a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amados, de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e demonstrando o grande amor e poder de Deus a toda a humanidade, amém? Por isso que nós estamos aqui. Eu quero desejar agradecer todos os amigos, irmãos e irmãs, todos aqueles que têm acompanhado de mais idade, o jovem que tem acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. É importante nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, porque o próprio Jesus diz que examinais a Escritura Sagrada por vos cuidar de ter nela a vida eterna, porque ela testifica de mim, amém? Então, amados, eu quero agradecer desde já tudo que o Senhor tem nos proporcionado para nós, amém? Então eu gostaria que todos estivessem com as suas escrituras abertas, em Jó capítulo 14, amém? Nós estamos meditando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? Jó medita sobre a brevidade da vida. Amados, nós estamos falando, o homem anseia a eternidade, amém? Glórias a Deus. E vamos aqui estar lendo, com a ajuda de Deus e o poder do Espírito Santo, amém? Falar mais sobre Jó com relação a Deus, amados, amém? O que Jó passou, né? Todos conhecem a história, o primeiro capítulo de Jó, um homem rico, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que desviava do mal, amém? Mas ele precisou passar por essa angústia, por essa aflição, por essa provação, por esse teste, vamos dizer assim, ao qual Deus o constituiu ou como o advogado de Jó, amém? Permitindo assim que o adversário, o diabo, provasse Jó, né? Mas ele viu que a integridade de Jó, a fidelidade de Jó, a fé de Jó, a confiança que Jó tinha, então o nosso Deus Todo-Poderoso mostrou para o adversário quem era Jó, né? Perante Deus e tudo que ele tinha, amém? E nós entendemos que Jó então amava mais a Deus do que qualquer outra coisa, amados, amém? Vamos então vamos aqui então estar meditando sobre Jó. Então Jó amava a Deus, amém? E ele prova isso. Vamos aqui capítulo 14, nós estamos lendo. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler a partir daqui que nós estávamos parando aqui do verso 7 em diante, amém? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renova, e não cessarão os seus rebentos, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado o seu sono. Que me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses a prazo.
e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Até que eu fosse... morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria. Olha que maravilhoso. Até que eu fosse substituído. Chamar-me-eis e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. Até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias rebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Então, até aqui, amados, glórias a Deus, então nós estamos falando sobre a vida de Jó. O homem anseia a eternidade. Então, nós entendemos agora uma coisa maravilhosa nesse capítulo de Jó, que ele clama na sua angústia, na sua aflição, no seu momento tão terrível de perca, como aconteceu com a vida de Jó, ele lamenta. Sim, ele questiona e lamenta a Deus, mas jamais ele blasfema contra o Deus Todo-Poderoso. Ele sofre as suas perdas, as suas angústias, as suas dores, que eu não gostaria de estar debaixo da pele de Jó, mas ele clama. O interessante é que ele mostra para nós que ele clama por um justo, ele clama por um advogado, ele clama pelo Redentor, amados. Olha que maravilhoso, que ainda que ele morresse, ainda que ele fosse sepultado, fosse levado à sepultura, ainda ele tinha a esperança, a convicção, a esperança, a fidelidade e a esperança de que ele poderia viver ver a Deus novamente depois da sua morte. Olha que maravilhoso. Então, ele traz para nós essa revelação plena da vida eterna, amado. Glória a Deus. Os irmãos podem estar acompanhando lá desde o início. Aqui nós estamos terminando, Deus já está terminando essa passagem para nós encerrarmos. Mas Deus, ele traz uma coisa maravilhosa para nós, amado. Desde o início vocês podem estar acompanhando lá. Amém? Vocês entram lá no canal, escrevem meu nome Jackson Antônio Alves inteiro, Jackson Antônio Alves. E entra lá no YouTube e você vai ver esse canal Tudo Se Fez Novo. Pode acompanhar lá, desde a história. Amém? Então, como nós estávamos falando, a revelação pela vida eterna, trazida o que? Pela graça, pelo Novo Testamento. Né? Do versículo 13 que nós vimos até o 19. Pois em meio a tudo isso, Jó anseia por viver, amado. Então, e deposita o que? A sua esperança em Deus. Por isso que Jó atribui a causa do seu sofrimento à ira divina, porque talvez acreditaria na lei da retribuição, de que os puros sempre são abençoados, não é? E os pervertidos, cedo ou mais tarde, serão julgados por Deus. Pois essa era a visão antiga de Jó. Mas não, amado. Os justos também sofrem. O sol é para o justo e os injustos. Não é assim que fala lá em Provérbios, em Eclesiastes, se eu não me lembro? Os ricos enriquecem também, os pobres também enriquecem. Então, amado, nós podemos entender que não é assim o trabalhar de Deus na nossa vida. Observe novamente o capítulo 14 ao 17, a visão de esperança na ressurreição. A visão de esperança na ressurreição no Antigo Testamento. Nesse versículo, Jó 14, que nós lemos aqui, 15. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria, até que eu fosse sepultado. Aqui ele fala, chamar-me-eis e eu te responderia, e teria saudades da obra de tuas mãos. Olha que confiança que ele tinha, amado. Então, por todo o tempo em que estivesse lá no Sheol, na sepultura, isto é, Jó, no mundo dos mortos, podemos dizer assim, eu esperaria ansiosamente. Olha a confiança de Jó. É como o serviço militar, pelo momento em que vireis trazer-vos nova vida. Ele espera, como em serviço militar, a ação, né, do militar. Ele espera lá em prontidão, amém? É pelo momento que vereis me trazer-me nova vida. Então, na nova vida não tereis que punir. Jesus, como se Jó tivesse falado, não teria que me punir-me
O Senhor esconde todas as minhas transgressões, os meus pecados, e não leva em consideração as minhas culpas, pois as minhas culpas passadas estariam como que sepultadas. Em outras me preservareis, contando os meus passos, isto é, assistindo-me continuamente, Senhor, como faz a mãe com o filho. Olha que maravilhosa a confiança que ele tinha, amado. Amém? É exatamente o que Jó... Então, aqui você entende que Jó, porém, responde a própria pergunta com determinação de esperar a vinda da sua mudança, amado. Porque Jó estaria sofrendo ali angústia, sofrendo toda aquela perca, a enfermidade, amado. Ele desejou a morte. É como que Jó considera a vida penosa. Lá em Jó capítulo 7, versículo 1, ele fala: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Então, talvez esteja deixando implícito que vai esperar a resolução dos seus problemas após a morte e descobrir a resposta em Deus. Ou seja, Jó decide esperar pacientemente por sua mudança, alívio, mesmo em meio à sua dor. Ele espera, amado. Amém? Então, glórias a Deus, amado. Por isso que eu digo, nós sofremos por uma razão. Qual é a razão? É Cristo Jesus. Cristo Jesus sofreu por nós, amado. E nesse mundo passais aflições, nesse mundo passais por aflições, mas vença este mundo assim como eu venci. Entendeu? Então é exatamente isso. Então é exatamente o que Jó exprime como um piedoso deseja tornar-se o que para Jesus em grau incomparavelmente mais sublime. É uma promessa divina. Nós lemos versículo 14. Portanto, a indagação de Jó, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Notamos, amados, que esta pergunta é respondida no Novo Testamento por Jesus, pela graça. Nós temos o privilégio hoje, amado. Amém? Observe os paralelos no Novo Testamento, agora do Velho com o Novo Testamento, versículo 14, fazendo essa pergunta a Jó. Amém? E João 11, versículo 23 ao 26, no Novo Testamento, leia e note aí, Jesus declarou a ressurreição de Lázaro, né? Fala assim: declarou-lhe Jesus, lá em Lázaro, capítulo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Glórias a Deus, amado. Em 1 Coríntios, amado, também, capítulo 15, do versículo 3 a 8, Paulo escreve aos Coríntios o penhor da nossa ressurreição, como foi a de Cristo Jesus, lá para a cidade de Corinto. Ele fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos em uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E versículo 7, depois visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então veja, glórias a Deus, observe. Então agora vamos comparar com o Velho Testamento. Exatamente Isaías, versículo 19, marca aí, Isaías 26, versículo 19. Isso é no Velho Testamento. Olha que o profeta Isaías já está transmitindo para nós, amado. Transmitindo a palavra da esperança ao remanescente fiel que guarda a ação de Deus. Então se trata da restauração do povo de Israel em Jerusalém. O povo que passou toda aquela leva do cativeiro, foi aprisionado, foi levado para a terra estranha, lá para o Egito, para a Babilônia, tomado pelo rei Nabucodonosor, né? A terceira leva do cativeiro. Aí ele traz o povo, a restauração do povo.
Lá, Isaías 26, versículo 19, fala: os ossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Olha, amados, que maravilhoso. Essa é uma das profecias mais fortes do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Veja, trata-se da primeiro lugar da ressurreição nacional. Isso estou dizendo fisicamente, mas se nós levarmos para o futuro profundamente, ele fala também da glória futura. Então, Isaías, profetizando por meio da fé, garante-lhes que os mortos ressuscitarão lá. Estou falando na época do povo que voltaram do cativeiro. Amém? A ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição dos mortos justos confirma a esperança da vida eterna. Então, Isaías confirma e afirma a esperança da vida eterna. A esperança que os mortos do povo de Deus, Israel restaurada, viverão e seus corpos ressuscitarão. Compreende? Então Isaías aqui mesmo explica, nesse texto, se fala da ressurreição física temporária, sim, lá. A restauração do povo de Israel. No contexto da história do povo e profético do pequeno apocalipse de Isaías. Então Isaías, se você observar lá no capítulo 24 e 27, se nós mais à frente lermos, a imagem descreve a recuperação e a restauração de Israel após a opressão e a morte coletiva no cativeiro, aquilo que nós havíamos falado. E também uma visão futura, amados, e eterna. Embora usa uma linhagem ligada à restauração de Israel na terra, a promessa lá na terra deles prometida, a promessa aponta para o triunfo definitivo sobre a morte. Ali ele estava falando, há uma vitória definitiva sobre a morte, trazendo para agora, para o lado espiritual, amado. Já estava falando da vida eterna. Então isto é o cumprimento pleno que o Novo Testamento amplia essa promessa de Isaías. Como em Coríntios, capítulo 15, 54. Se nós lemos. Então, citando Isaías 25, versículo 8. Isaías, versículo 8. Para a vitória final e a vida eterna. A ressurreição eterna. Veja lá, versículo 8. 25, versículo 8. Nós estávamos lendo. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Enxugará os nossos olhos e terá vergonha de todo o seu povo, porque o Senhor falou. Então, observe, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que ele traz para nós, esta visão maravilhosa, que aqui Jó também começa a trazer para nós, esclarecer para nós, amado. Então, aqui fala, então Jó, versículo 19, se nós olharmos em versículo 19 ao 26, mais à frente um pouquinho, versículo 26, a palavra de Jó, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, amado. O próprio Senhor, Jó, ele fala aqui, 19, mais à frente, anotem aí, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha que confiança, que esperança. Isso Jó falando, amado, na sua poesia, declarando na sua aflição e angústia, na sua perca, o Redentor. Amém? E ele fala que profundamente, não é? Ele vê sim como Deus ali, como se Deus estivesse assim punindo Jó, porque ele não compreenderia, não estava compreendendo a causa do seu sofrimento. Jó questiona com Deus, sim, ele reafirma mesmo assim, ainda ele reafirma a sua esperança
de que no final ele será inocentado por Deus, seu Redentor, amado. Olha que maravilhoso, ele sabe esperar com paciência. Jó conclui com a demonstração aos amigos, ele fala para os amigos dele que perturba Jó, em vez de ajudar, em vez de consolar, eles estão trazendo mais perturbação para Jó. Então essa é uma das maiores afirmações proféticas do Antigo Testamento, na qual se anuncia, aqui Jó fala, o meu Redentor, o Redentor Salvador vive, que trará esperança à ressurreição real e física à humanidade redimida. Então entenda, glórias a Deus, que esta visão que Jó traz para nós. Então depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó aqui expressa confiança em seu Redentor vivo. E uma das afirmações proféticas do Antigo Testamento, na qual se anuncia o Redentor Salvador, que trará a esperança da ressurreição real e eterna e física à humanidade redimida. Jó mantém sua esperança forte em um intercessor entre Deus e o homem. Observe que Jó anseia pela manifestação de Jesus Cristo. O orvalho, nós lemos versículo 19, porque o teu orvalho, ele fala, ilustra uma vida nova, abençoada. O orvalho como uma metáfora de orvalho da manhã que traz vida nova à terra seca, não era isso? Para ilustrar a restauração física e espiritual daqueles que confiam no Senhor, não é assim? Ou seja, a ação benéfica do poder divino que dará vida é comparada ao orvalho. Orvalho, em virtude da ação restauradora e vivificante que o orvalho desce de forma que invisível e vivifica a vegetação após o calor. Assim, o poder de Deus tirará os mortos de sua sepultura, do pó, do Seol, e dará vida, amado. Amém? Assim exerce esta mesma ação sobre a terra, sobre os vegetais e da vida, assim é sobre o homem. Assim, da mesma forma, o poder de Deus ao homem. Então, esta era uma promessa para o povo de Israel, sim, Jerusalém, libertada e restaurada. Então, o remanescente, ou seja, os crentes da época do Antigo Testamento, amados, não tinham verdadeira chance de ressuscitar. Que o máximo que podia esperar voltar para a sua terra natal de Jerusalém, e o máximo que podiam esperar era morar na terra prometida durante toda a sua vida terrena. Mas olha o que Jó traz para nós, olha o que Isaías traz para nós. Em Daniel capítulo 12, versos 2 fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, não vai ficar pensando você que se você deitar esse tabernáculo sobre essa face da terra, esta carne sobre a face da terra, terá o seu fim. Não. O seu espírito vai para Deus, a quem ele deu. Não morrerá. Então a promessa espiritual, o profeta Isaías traz essa esperança em um momento de angústia. Então ele aponta para o futuro glorioso, onde a morte não será o fim. E essa é a base da crença na ressurreição, que seria plenamente revelada no Novo Testamento. Nós vimos por Jesus, vida, e Jesus venceu a morte, vida versus morte. Pois a vida prevaleceu, vitória sobre a morte, quem nos deu é o nosso Senhor, autor e salvador das nossas almas. Então, apesar do sofrimento e perseguições atuais, Deus tem palavra final para a tua vida. E essa palavra final, ele dará a vida eterna aos justos. Então, desde o começo da história, as pessoas imaginam assim, se esta vida é tudo o que há, morreu, acabamos, deixamos de existir? Mas há uma dúvida para essa pergunta. Como Jó fez. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver?
Existe, amados, um céu e um inferno, né? Ou tudo termina aqui? Esta é a pergunta que nós fazemos hoje. Existe o céu, né? O inferno? E um inferno? Ou tudo termina aqui? É isso que Jó fez, as mesmas perguntas enquanto enfrentava seu sofrimento. Jó 14 nós acabamos de ler. Ele desejou que a morte poderia se encerrar seu padecimento, né? Mas será que a sua existência findaria com ela? No coração de Jó? Mesmo não compreendendo a sua angústia, a sua aflição, o seu sofrimento? Não, de maneira nenhuma, amados. Mas, em outra parte, Jó descreveu a morte como um caminho por onde não tornarei. Vou e não vou tornará, não vou voltar. E às vezes Jó parece não ter uma perspectiva particularmente positiva sobre o fim da vida. E ainda assim, ao ler sobre as perspectivas de Jó, que Jó tinha da morte, é importante recordar que ele tinha uma base de conhecimento menor do que o povo de Deus que tem hoje. Então, Jó, história muito antiga, amados. Mais antiga de toda a Escritura Sagrada, podemos dizer. Então, Jó não devia ter nenhum trecho escrito das Escrituras, né? E não conhecia a obra de Jesus, que assegurou a libertação das pessoas do pecado da morte, como hoje nós temos consciência. Romanos 26, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 28, pode ler, fala da ressurreição, que vamos receber um novo, ou aquilo que tem corpo espiritual, é espiritual, que o corpo material é material, pode ler lá. Então, observe, mesmo sem essas verdades importantes, Jó possuía certa confiança, de esperança, de que viria Deus após a morte. Então, porque eu sei que o meu Redentor vive, olha lá, deu esperança às gerações futuras quando ele falou isso, lá em 19, Jó 19, 25, 27, que é maravilhoso, nós acabamos de ler. Amém? Então a morte que possa ter perdurado desde os dias de Jó. Então Jesus a venceu e já resolveu vencendo a morte para nós. Ao declarar, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 11, versículo 25. Por isso que nós cremos, podemos celebrar a vitória, amado. Celebrar a vitória. Nós podemos celebrar a vitória, amados. Amém? A vitória. Então, ainda que esteja morto, viverá. Então, onde Jó tinha apenas um vislumbre da esperança, nós temos uma certeza gloriosa. Um vislumbre da certeza Jó tinha. Mas ele não perdeu sua esperança. Olha a fé que ele tinha, a fidelidade que ele tinha. E nós temos essa certeza gloriosa. Deus agora, ele deu essa certeza gloriosa para nós. Nós, a ressurreição dos mortos, amado. Para o crente, a morte não é o fim, mas uma passagem para a esperança, mas uma passagem para a presença do Senhor. Em Coríntios, capítulo 5, versos 8, nosso corpo será ressuscitado em glória no dia do arrebatamento da igreja, amados. Coríntios, grifa aí, marca aí Coríntios, capítulo 15, 51, 53, fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos 16 e 17. Um evento pré-tribulacional que aguardamos com a grande expectativa, amado. Grande esperança. E para o incrédulo, a morte é, de fato, um ponto de finalidade terrível, selando o destino de separação eterna de Deus. A angústia de Jó deve servir como um alerta solene da necessidade urgente de o quê? De se reconciliar com Deus agora, através da fé, por meio da fé em Jesus Cristo. Mano.
Então Jó deixa bem claro que anseia pela manifestação de Jesus Cristo, um Salvador, um advogado que nos tirou da prisão. Então, se você começa a entender isso, glórias a Deus, ele anseia por isso. Se nós vemos aqui, sabemos com tudo isso, essa certeza maravilhosa de Jó, que se você entender e voltar lá desde o início, a perca de Jó, a riqueza que Jó tinha, um homem rico, embora um homem bem feliz, um homem que tinha tudo, temente a Deus, um homem reto, um homem que desviava do mal, um homem íntegro. E Jó não ocupava o lugar em seu coração nem pelas coisas terrenas dessa terra, mano. Nem substituiu o amor e a fidelidade que tinha por Deus. Nada disso podia substituir tudo que ele tinha, a família, a esposa, os filhos, os bens materiais, até a enfermidade, até de si próprio, porque não bastando isso, ele teve uma chaga maligna desde as plantas dos pés até alto da cabeça. Mas não, nem a si mesmo ele se esvaziou, ele se entregou. É como o Senhor Jesus. Ele mostra aqui, amado, uma grande, maravilhosa revelação que o Senhor Jesus é como se ele se esvaziou a si mesmo. Jó não se portou nem consigo mesmo, nem a si mesmo, mas primeiramente a Deus. Amém? É maravilhoso isso, se você observar. Então se você analisar, Satanás, ele vai usar, Deus permite ali, até onde ele pode, porque o diabo é limitado por Deus, né? Vai usar o que? Se você ler no começo, os sabeus, o fogo e os caldeus, para levar o homem mais rico do Oriente a um colapso financeiro, né? A falência. Se você vê, ele fica nessa situação, o banca-gota, podemos dizer assim. Então a resposta está de Jó, a fidelidade, a confiança que ele tinha está onde? Em 21. Ele fala lá do versículo 21, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito é o nome do Senhor. Ele adorou, amado. Então, eu saí nu do ventre da minha mãe. Olha que maravilhoso com tudo isso. Então, sabe o que Jó está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo. Eu não vou levar nada desse mundo. Portanto, o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota o quê? O inimigo. A primeira tese de Satanás. Provando que ele adora a Deus. Não por aquilo que Deus dá para ele, mas por aquilo que Deus é, o caráter de Deus. Ele não adora a Deus, ele não adora as bênçãos, ele adora o abençoador, aquele que dá a bênção. Então, veja aí a fidelidade de Jó. E ali não bastando, com a permissão ali de Deus, Satanás sai dali e coloca uma doença maligna sobre Jó. Uma ferida, amados. Uma ferida. Se você entender, ele coloca uma ferida ali desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Ele coloca até o alto da cabeça, uma ferida até o alto da cabeça. Aí, o que acontece? Aí se você ver, se analisar uma ferida que é do alto da cabeça, e ali Jó vai ficando magro. A situação de Jó, se nós entendemos a situação de Jó, é terrível. É terrível a situação de Jó.
E ali a situação de Jó é terrível, porque ele fica magro, macérrimo, de couro furado pelas costas, em ponta, e ele não consegue agora comer, ele não consegue dormir, ele não tem o alívio. Amém? Então a Bíblia diz que a pele vai necrosando e ele precisa pegar cacos, talvez de telha, para rapar a pele necrosada, bolha de pus vão se formando. Ele tem que morder essas bolhas para tentar aliviar a sua dor. O corpo cheira mal, ele é uma carcaça humana, ele é uma chaga viva, ele é uma ferida aberta, o seu corpo está completamente deformado, que nem os amigos de Jó reconhecem de longe, pela doença maligna que causou nele. Ele é uma ferida aberta. E na auge da sua dor, e a sua mulher ainda se aproxima dele e fala: conservas a tua integridade ainda, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morra logo. E ele respondeu: falas como uma louca mulher, uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Diz lá em capítulo 2 de Jó, versículo 10. Então, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. E ele derrota a terceira tese de Satanás, amado. Então está aí essa história maravilhosa. Então, Cristo, amados, minha amiga, meu irmão, Cristo é a resposta para o nosso anseio. O homem anseia, a eternidade anseia. Glórias. Por isso que nós fazemos perguntas existenciais, questionamos a Deus e dizemos: quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Amados, você é o Filho de Deus. Você teve o nascimento do alto, dos céus, pela graça e pela misericórdia infinita do Senhor. Deus escolheu, antes que você fosse ao encontro de Deus, primeiramente Deus foi ao teu encontro, antes de você pensar em o encontro do Senhor. Ele escolheu pela sua misericórdia infinita, pelo amor que Ele tem por vós, por mim, por você. Ele derramou esta graça. Então você teve o nascimento do alto, o espiritual, o nascimento do Espírito. Não primeiro o nascimento biológico, o primeiro nascimento carnal, mas você teve o nascimento espiritual, porque a nossa carne nada serve a não ser para apodrecer, para se tornar feder e se tornar pó, assim como do pó ela veio. Mas o seu espírito, amado, tem que ser renovado. A tua alma tem que ser renovada, limpa, purificada. Aleluia! É isso que Deus ele fez, está fazendo com Jó. Então você nasceu do sol, dos céus, de Deus. E o que eu estou... Então quem você é? Você é um filho de Deus. De onde você veio? De onde você veio? Do céu. Do céu pelo novo nascimento. E o que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo aqui? Você está aqui para adorar ao Senhor, para obedecer aos mandamentos do Senhor, adorar ao Senhor, dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, cumprir a sua missão. E para onde eu vou? Aí você vai, a resposta sabe onde está? Está aqui em Jó. Você vai viver eternamente com o Senhor Jesus. A resposta, o anseio por um mediador, Jó falou, por alguém que o defendesse e o chamasse da sepultura. É plenamente satisfeito em quem? Em Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o seu advogado, amado, junto ao Pai. Lá 1 João capítulo 2, versículo 21, aquele cuja voz os mortos ouvirão. João 5, 28 e 29. A esperança de Jó era um eco profético da realidade que desfrutamos hoje pela fé. Então, você vai ouvir a voz de Deus agora? Enquanto você pode ouvir, você está vivo, porque depois de morto, amado, nada se faz. Não temos sonho, não temos projetos, não podemos pensar, não podemos falar. Amado, ouve a voz do Senhor nessa tarde. Deus, livre, ande, cantar. Deus me chamou pelo meu nome, eu me lembro. E quando Deus me chamou pelo meu nome, quando eu fui descer as águas do santo batismo, eu
olhava de um lado para o outro e queria tentar fugir, vamos dizer assim, ignorar a voz, mas Deus começou a falar lá no íntimo do meu coração e revelou à igreja aquilo que estava escondido no baú, no primeiro encontro que eu tive com o Senhor Jesus aqui em casa, no banheiro. O homem de Deus lá na frente, Deus revelou para o homem e o homem de Deus falando para a igreja, e ele começou a falar o meu nome, começou a falar a minha data de nascimento, falou quem eu era para a igreja, fio de cabelo por fio de cabelo, contou a minha vida, até o meu encontro com o Senhor Jesus. Foi quando eu acordei ali, amado, e eu falei, eu não posso mais escapar. Eu não posso mais desviar os meus olhos nem meus ouvidos, tampar os meus ouvidos, porque eu tenho plena certeza e confiança que Deus está me chamando. Eu estou ouvindo Deus a Deus falar comigo face a face. E naquela medida, amados, que eu comecei a ouvir a voz de Deus falando comigo, aí o Espírito Santo de Deus falou assim, você é minha ovelha, e quando a ovelha, o seu pastor chama, a boa ovelha conhece a voz do seu bom pastor e obedece. Glórias a Deus. Foi quando eu conheci a voz do verdadeiro Deus falando comigo, amado, Jesus me chamando. Foi quando então eu fui, amado, e obedeci. Então ele me chamou. Glórias a Deus. Ouvi a voz do Senhor. Por que você não possa ouvir a voz do Senhor, amado, hoje? A esperança. Nós vimos Jó 14, porrendo o homem, porventura tornar a viver. Todos os dias da minha vida, da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Olha, chamar-me-eis e eu te responderia, teria saudades da obra de tuas mãos. Olha que maravilhoso. Jó falando, um espelho da alma humana em aflição, amado. Como Jó estava, ele traz para nós exemplo. Ele reflete a dor da mortalidade, a angústia da perca, sim, e a busca desesperada por esperança. Talvez você esteja nesse perfil. Glórias a Deus. Amém. Talvez esteja você nesse perfil, esperando resposta para o seu problema. Hein? Aonde você vai encontrar resposta? Você encontra respostas completas e satisfatórias, ouvindo a voz do Senhor. Quando você pede socorro, Deus, ele ouve o seu socorro. Ele é o Deus que conhece cada fio do seu cabelo, coração, intento do seu coração. Não perca a oportunidade. Assim como Jó, ele anseia, ele tinha certeza, esperança de um Deus, de um Redentor. Amém. No meio de dor, no meio de luta, no meio de aflição, angústia, de desespero, nada perdeu a esperança dele, amado. Para Jó, a resposta final ainda estava velada, envolta em sombras e anseios, não como nós agora. Ele estava na penumbra, estava como que entendendo, meio como que sem compreender as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Mas uma coisa ele tinha certeza, ele tinha da esperança, ele tinha confiança. Ele veio ao longe, através de um vidro escuro, a possibilidade de uma vida além do túmulo. Ele via longe isso, obscuro, amado. Talvez seja você que não acredite na ressurreição dos mortos, que um dia Deus vai dar conta da tua alma, da tua alma, e você vai ser ressuscitado. Não com esse corpo corruptível, mas um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorioso. Lá em Coríntios capítulo 15 fala. Então, amado, nós temos essa nova aliança, essa promessa de Deus, que Jó já está mostrando para nós, né? Isaías mostrando para nós, que nós temos esse privilégio agora de viver à luz do túmulo vazio, amado. As perguntas de Jó não pairam mais no ar, não fica mais sem resposta para ele, porque lá no final de Jó, lá no final da história dele, Deus vira o cativeiro dele, amados. Olha a resposta de Jó.
Ele não teve a resposta durante a sua aflição, a sua angústia, e não sabia, porque até então, porque ele estava sofrendo, e via Deus como estava punindo ele. Mas Deus ama a vossa alma. O mal vem para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Amém? E cooperou para Jó. Amém? Então nós temos essa nova aliança. É Jesus Cristo. A fragilidade da flor que murcha foi superada pela eterna, oferecida por aquele que é a rosa de Saron. Não fala? Ele no começo ele fala, nasce como uma flor que murcha. Mas agora, amado, nós temos o quê? A luz da vida, nós temos a rosa de Saron. A flor que murcha foi superada pela vida eterna oferecida por aquele que é a rosa de Saron. A transitoriedade da sombra que foge foi vencida pela substância, aquele que é a luz do mundo. No início era o verbo era Deus. Deus era o verbo, no início era o verbo, Deus era o verbo. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E todos nós vimos a sua glória, a sua luz, amado. Deus é o verbo. E o verbo é Jesus Cristo, a luz do mundo. Então, essa transitoriedade da sombra foge agora, né? Aquilo que a sombra que foge, a sombra é insubstancial e passageira, e ela desaparece com a mudança da luz, não é isso? Ela desaparece com a mudança da luz. Ela é insubstancial, mas ela foi agora vencida pela substância, pelo aquele que agora ilumina o nosso coração, a nossa alma eternamente. Ainda que não esteja sol, ainda que não esteja lua, diz que Jesus é a nossa luz. Glórias a Deus. Eu, luz do mundo, eu sou quem me segue, não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz, ela não desaparece mais, amados. Amém? Porque ele venceu na cruz do Calvário. Lembra lá em Mateus, no versículo 25, quando Jesus foi, 24, 25, foi crucificado, amado. Houve uma escuridão total, amado. Ali estava representando a sua dor, a tua morte, a tristeza, a dor, o sofrimento de Jesus, que até o mundo sentiu, a sua criação sentiu, o universo sentiu. Mas por que houve a treva cobriu sobre toda a face da terra? Mas depois, ao terceiro dia, ressuscitou o Senhor Jesus e trouxe a luz que nunca mais se apagará, amados. Ele venceu as trevas. Então, ao lermos aqui Jó, entendemos Jó, nós desesperamos com ele, sim, aquele sofrimento. Em vez disso, agradecemos agora a Deus pela certeza do Evangelho, pela certeza da sua graça. Sua dor amplifica a nossa alegria. A dor de Jesus Cristo, a dor que Jó passou valeu a pena. A experiência que Jó passou valeu a pena. A sua dúvida foi fortalecida. A nossa dúvida fortalece aqui a nossa fé. E sua pergunta agonizante nos faz celebrar com ainda mais fervor a resposta bendita que temos em nosso Salvador ressurreto, em que nossa esperança não é destruída, mas eternamente segura, amado. É segura, é eterna. Mesmo ao meio à dor, ao luto, mesmo pela perca de seus amigos e entes queridos que já não estão mais aqui, não lhe resta só saudade. Mas Jesus Jesus prometeu a vida eterna. Sim, a cada um daqueles que nele creem, uma vida nova, livre de todo choro, livre de toda lágrima, pranto e dor. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Pois nós somos um povo esperançosos quanto ao futuro que nos aguarda, amado. Então, o Senhor
é o nosso pastor, é o seu pastor, e nada vai faltar, amado. Creia nele, creia na esperança da ressurreição dos mortos. Aqui ela deixa clara que Jesus, assim como ressuscitou o terceiro dia, nós ressuscitaremos com ele. Ele tem a vida eterna. Os próprios discípulos falaram: mestre, ele disse, eu não quero ficar sem ti, eu não quero ir, eu quero sempre estar com o Senhor. Mas Pedro e os discípulos não compreendiam: mas aonde eu for, aonde eu vou, você não pode ir comigo, Pedro, vocês não podem ir comigo. Mas Senhor, mas aonde tu vais, Senhor, eu não compreendo, eu não quero ficar sozinho. O Senhor traz a esperança, traz a alegria, o Senhor traz a alegria, a esperança, o amor. É isso que Jesus trazia, amados. A luz, o amor, a alegria. Ele falou: como eu vou, Senhor, se o Senhor aonde o Senhor foi e deixar nós? Aí Pedro falou: só tu tens a luz da vida eterna. Para onde eu vou? Glórias a Deus, amados. Mas Jesus disse: você não ficará sós, eu irei preparar morada e lugar ao meu Pai, é necessário que eu vá. Mas Pedro falou: mas não vá, porque aonde eu vou, aonde irei, aonde andarei? Porque só tu tens a vida, só tu tens a palavra da vida eterna, só tu tens o alimento para a nossa vida, Jesus. Só tu tens a alegria, o consolo, o conforto. Só o Senhor tem as respostas completas, satisfatórias para a nossa vida. Eu não posso deixar você ir, até que Jesus falou: afaste de mim, Satanás. Porque o pensamento de Pedro, o inimigo, estava entrando ideias que não seria bom para Pedro, porque Jesus precisava ir, amado, e ele foi preparar morada. E hoje ele diz que você e eu não estamos sozinhos, não estamos órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei o Consolador, que ensinará tudo a vocês e fará vocês a lembrarem de tudo o que eu já ensinei. Ou como se diz, eu vou ter que ir, esse corpo tem que voltar para o reino da glória, ainda que eu não esteja puro, santo, mas eu não deixarei. Eu estarei aqui em espírito. Eu estarei aqui em espírito com vocês. Eu nunca abandonarei. Vocês vão ouvir a minha voz. Vocês vão ouvir o toque do meu amor. Aleluia. A virtude e a graça. Eu estarei sempre com vós, com vocês. Mas é preciso que eu vá com meu Pai. Mas um dia vocês vão ver vão conhecer eu face a face, como eu sou de verdade. Amém. Amados, guarda essas palavras de esperança e fé em vossos corações. Medita capítulo de Jó, desde o início que ele passou. E no final de Jó, tudo que ele passou entre os seus amigos. Nós vamos falar mais sobre Jó, sobre o que os amigos de Jó pensavam dele. Amados, mas o que é mais importante, no final lá, capítulo 42, a confissão de Jó, eu vou até ler que é maravilhoso para nós terminarmos. Em Jó capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
E depois fala que Deus restaura a prosperidade de Jó, amado. Muda o cativeiro de Jó. Olha que maravilhoso. Muda o cativeiro de Jó. Então, muda o cativeiro de Jó. É o que acontece, amados. Glórias a Deus. Jó, Deus mudou a história de Jó. E Deus, amado, quer mudar a tua história também. Então, por isso, guarde essas palavras no coração, amados. Guarde essas palavras no coração que Deus também quer. Glórias a Deus. Guarde no coração, amados, essas palavras que foram ditas hoje, que Deus tem colocado nos vossos corações, para que você possa entender, aqui como na vida de Jó, o propósito que Deus tem na tua vida. Porque Jó, ele anseia, o homem anseia por eternidade. Por isso que ele questiona Deus, faz essas perguntas inexistenciais. Então fique sabendo que Deus te formou, Deus te deu vida, no ventre da tua mãe te formou. Você está aqui para servir a Ele. Amém? Então, seja na alegria, seja na tristeza, seja na morte ou seja na vida, amados. Mas Deus tem uma promessa maravilhosa. Essa promessa ninguém pode tirar dos vossos corações. O que Ele prometeu, a coroa da vida eterna. Se você permanecer fiel e permanecer firme e fiel até o fim, eu e você herdaremos a coroa da vida eterna que está reservado para cada um de nós, amado. Amém? Então fica essas palavras. Eu quero agradecer desde já por tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Curve a sua cabeça e feche os olhos. Vamos pela aliança do Cordeiro, mediante o seu sangue derramado no Calvário. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai que estais no céu, mais uma vez, nesse momento, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, entramos em Tua presença, Pai, curvamos os nossos corações, os nossos joelhos, e levamos os nossos pensamentos, ó Pai, até a Tua glória, Pai, na eternidade onde Tu habitas, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, para agradecer esse momento, Pai, sublime que o Senhor tem reservado para cada um de nós, para cada um dos Teus ouvintes, ó Pai, daqueles que têm acompanhado esse canal, Tudo Se Fez Novo, Pai. Mais uma vez agradecemos, ó Pai, agradeço minha esposa, meus filhos, minha família, agradeço esse canal, Pai, Tudo Se Fez Novo, qual nasceu do coração do Senhor para os nossos corações, ó Pai. E aqui nós estamos nutrindo, se alimentando, aprendendo, Pai, crescendo a cada dia mais, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito, Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui entendemos, ó Pai, aleluia, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E nós aprendemos e começamos a conhecer o propósito, Pai. Assim como Jó, Pai, no momento muitas vezes de adversidade, Pai. De lutas, ó Pai. Muitas vezes de aflições, de angústia. Porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo passais por aflições. Mas vença este mundo, vença as aflições, os problemas. Comigo, assim como eu venci, você pode vencer também. Desde que eu esteja acompanhando você lado a lado, desde que você não abandone, não largue das minhas mãos. E é isso que nós estamos aqui, Pai. Jamais podemos largar a mão de um Deus seguro, de um Deus advogado, de um Deus poderoso e justo.
que pode revogar a nossa causa, Pai, em todas as áreas da nossa vida, tanto material como moralmente espiritual, Pai. E por isso que nós estamos aqui diante da Tua presença. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Que cada um dos Teus filhos venha aprender, ó Pai, que ainda nós temos a esperança e uma fé viva de que iremos encontrar contigo, Pai, na glória, na nuvem, a qual seremos na ressurreição do último dia dos mortos, ó Pai. Bendito é o Teu nome, Pai. Aprendemos, ó Pai, que muitas vezes aquilo que nós temos que passar, como Jó passou no deserto, angústia, aflição, um sofrimento que jamais poderíamos imaginar, estar debaixo da pele de Jó, Pai, perdendo tudo, Pai. Até mesmo a sua própria vida, até mesmo a chaga maligna, não bastando isso, Pai, e seu corpo sofrendo, Pai. E nós entendemos, ó Pai, ele não entendia, Pai, a razão, Pai. Mas ele passou a entender, Senhor, pela experiência que ele passou com o Senhor, Pai. E é assim que não há vitória sem luta, Pai. E por isso que muitas vezes temos que passar pelo deserto, pelas adversidades, pelas angústias, pelo sofrimento, porque isso vai mais lapidar a nossa alma, o nosso espírito, porque o Senhor não está muitas das vezes preocupado com a nossa carne material, mas com o nosso espírito, com a nossa alma, que ela tem que ser lapidada. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que o homem interior se corrompa, o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. E nós queremos ser renovados a cada dia, Pai, bendito é o Teu nome. Ainda que às vezes pudéssemos passar pelo vale da sombra da morte, oh Deus, pelas angústias, pelas adversidades, Pai, sabemos que isso vai nos aperfeiçoar mais a nossa fé, ressaltar mais a nossa fé, e que vamos ficar mais próximos do Senhor, e que a nossa alma, o nosso espírito clame e anseia por um Deus Todo-Poderoso, porque nós não podemos vencer, ó Pai, a morte sozinho, não podemos vencer as nossas lutas sozinho, não podemos vencer os nossos sofrimentos e angústias sozinho, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, Pai, que vai à frente. Oh, glória a Deus, isso, Pai. Isso que nos enche de esperança, Pai, de alegria e consolo. Isso que encheu o coração, Alila Candeha Malaka de Jó, encheu de esperança, Pai, porque ele não estava apego com as coisas materiais dessa terra, com os bens materiais, nem com seus filhos, nem com sua própria esposa, família, e nem consigo mesmo, Pai, porque ele provou que ama mais a Deus ou qualquer outra coisa nessa face da terra, e nos ensina a amarmos o Senhor em primeiro lugar, ó Pai. Oh, meu Deus, porque isso, Pai, era uma confiança, uma esperança e uma fé viva de Jó, e ele venceu, superou e derrotou o adversário que o acusava, Pai. Porque quando nós estamos cheios de uma fé viva, esperançoso, Pai, e uma fé convicta, aleluia, nada pode nos vencer, nada pode nos derrotar. Oh Deus, as lágrimas e o choro muitas vezes, e a dor do corpo sentimos, e até no íntimo da nossa alma, mas sabemos, ó Pai, que isso vai fazer com que eu e você venha vencer, ó Pai, assim como Jesus venceu na cruz do Calvário todas as suas dores, ó Pai. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, por esta oração, obrigado por esse canal, obrigado por tudo, Pai, por esta palavra. A cada dia vem nos aperfeiçoar, Pai. Glórias a Deus. E bendito é teu nome. E nós compreendemos, Pai, que temos um Deus maravilhoso mediante a graça agora, Pai. E que não podemos mais ficar na escuridão, na penúmbria, da dúvida e da incerteza, não, Pai. Porque o Senhor já tirou toda a nossa incerteza, toda a nossa dúvida, Pai. Pela tua morte plena, Pai, que o Senhor ofereceu a cada um de nós e que remove o pecado de modo permanente de uma vez por todas, ó Pai. E nós queremos a cada dia, Pai,
estar contigo, Senhor, aprender de Ti, Pai, ser lapidado, purificado e santificado e lavado pela Tua palavra, Pai. E assim, Pai, agradecemos tudo, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Amados, nós agradecemos aqui, desde já, tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos e maravilhas, e por esta palavra maravilhosa, amém? Então eu agradeço que outra oportunidade assim que Deus nos preparar, vamos estar falando sobre Jó, sobre mais essa passagem, amém? Se assim Deus permitir, amém? A santa paz de Deus. Deus seja louvado.